Olá, boa noite. Então, estou aqui para apresentar o slide do meu estágio obrigatório número 1. Meu nome é Otília Maria Rios Perdomo, curso Filosofia. A minha área de concentração é Ensino-Aprendizagem da Filosofia. O meu tema é Processo Ensino-Aprendizagem da Filosofia no Ensino Médio Público Periférico. Então, eu prestei esse estágio aqui na escola onde me formei e tenho muito apreço, Instituto Estadual Paulo Freire. Então eu penso que refletir sobre o ensino da filosofia em uma escola pública de periferia, numa conjuntura interpandêmica, é muito interessante, é um grande desafio e um tema a abordar que abre muitas ramificações, muitas margens, muitas coisas para se discutir, para conversar sobre o ensino da filosofia, sobre o ensino público e sobre a sociedade. Então, eu percebi essa necessidade de observação, principalmente nesse momento interpandêmico que estamos vivendo, pois eu me formei um ano antes de iniciar a pandemia no Brasil. A educação, que já estava defasada na minha época, foi cada vez mais ficando abalada. Então, o que já vinha decaindo desabou drasticamente. E a filosofia foi deixada para trás, pois surgiu preocupações de emprego, de moradia. Então, esta disciplina que já não era valorizada, e agora, por não ser profissionalizante e por não ter a sua devida importância, acaba ficando cada vez mais deixada para trás. Os meus objetivos foram observar a realidade do Instituto Estadual Paulo Freire, principalmente neste momento interpandêmico, que é uma situação atípica para o mundo. Então, coisas que ninguém previa, né? Que estão acontecendo, que aconteceram e que vai mudar nossa realidade para sempre. Também tinha o objetivo de analisar a realidade do ensino de filosofia nos terceiros anos do ensino médio, no turno da tarde, e relatar a minha experiência nesse estágio. Então, o que eu pude viver aqui dentro com outra perspectiva, pois eu estava como aluna anos atrás e hoje podendo fazer uma observação dos alunos. Então, é muito interessante poder ter uma outra perspectiva, um outro olhar, com mais amadurecimento, com mais carga de conhecimento. Também conhecendo os educandas novos, os educadores, as educadoras, os gestores, as gestoras e as relações que eles têm com a comunidade. Analisar a relação do ensino-aprendizagem da filosofia diante da situação atual social é aprofundar as possibilidades de métodos filosóficos que cativem tanto o educador quanto o educando, pois essa preocupação da filosofia é agravante. Então, eu penso em modos de como abordar para que a gente possa cativar as pessoas, para que possa criar a curiosidade da filosofia e também aprofundar a interdisciplinaridade da filosofia no ensino escolar, pois trabalhando ela interdisciplinarmente, cria muitas ramificações, muitas aberturas para tratar diversos assuntos da nossa sociedade, diversas disciplinas, diversas matérias que podem se entrelaçarem e criarem algo muito mais produtivo. A minha fundamentação teórica vai se basear em livros que eu peguei aqui na biblioteca da escola. Então, sabemos que o ensinar e aprender filosofia é um grande desafio na escola pública. Então, eu peguei uma citação da Lídia Maria Rodrigo: a aquisição de noções introdutórias de filosofia, aliada a ampliar sua compreensão de algumas realidades, amadurecer certas concepções, valores, decisões, bem como emitir juízos mais bem fundamentados sobre os dilemas com que vier a se confrontar. Então, eu concordo com ela no sentido de que as noções introdutórias de filosofia vão ajudar o educando, principalmente o jovem, a adentrar
a sociedade capitalista que vivemos, adentrar o mercado de trabalho profissional, adentrar os seus sentimentos, suas emoções, suas relações consigo e com o próximo. Então, nós devemos, como educadores, nos esforçarmos para fazer com que os educandos saiam com uma boa base de pensamento crítico e pensante a respeito do seu papel na sociedade, pois aí nós vamos dar a ferramenta para que eles possam construir esses sujeitos de sua própria história, sujeitos na história da sociedade. Então, aqui eu também pego outra citação do livro que peguei aqui e uso também Paulo Freire. Para a autonomia do ser humano é conquistada ao longo da sua trajetória, sua independência é construída passo a passo, progressivamente, tanto física quanto intelectual. Em primeiro lugar, descobrir as falas de seu próprio pensamento. E, de acordo com Sonia Kampner, em segundo lugar, descobrir as mentiras sociais e, por fim, ter que pensar o que fazer com suas descobertas. Então, trazendo bem essa questão do pensamento crítico, de questionar, de pensar o funcionamento, a estrutura, os comportamentos. Então a filosofia precisa cativar os educandos, pois é com ela que aprendemos a refletir sobre as realidades da vida, da história, da sociedade, da humanidade. Então, de acordo com Paulo Freire, estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta. O fundamental é que o professor e alunos saibam que a postura deles, como professor e alunos, é a dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não a passivadora, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que o professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos. Então, eu entendo que nós temos que buscar a curiosidade e o pensamento crítico. Eu fiz esse meu estágio na escola onde cursei, num bairro periférico, em Uruguaiana. Conversei com educandos, educadores, funcionários e a comunidade escolar. Observei funcionamento, convívio, particularidades, dificuldades e facilidades da escola. Fiz o meu roteiro de observação, observei sala de aula dos terceiros anos do turno da tarde, com uma professora que foi minha professora há anos atrás. Lá eu pude consolidar nessa observação meu projeto de estágio. As entrevistas eu fiz com o diretor e a vice-diretora da escola. Fiz com o diretor e com a supervisora da escola. A minha vivência foi de muito valor, agregou demais e pude criar mais vínculos ainda nessa escola que amo. Está sendo muito importante para mim, agregando muito, e acredito que cada vez mais vai poder me capacitar para ser uma profissional que tenha o devido conhecimento, a devida carga, a devida experiência para atuar em sala de aula da melhor forma possível. Pois a transformação da consciência dos seres se dá diária e gradativamente através destas vivências, as vivências em sala de aula. Então, assim eu termino com essa frase de Paulo Freire: é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que, de tal forma, num dado momento, a tua fala seja a tua prática.